A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando aqui pelo nosso canal, o canal Examinando a Bíblia. Hoje, irmãos, vamos falar nesse vídeo, sobre o assunto das 7 taças, As 7 taças da ira de Deus. E tá aqui, em Apocalipse, ó, o primeiro flagelo, o segundo flagelo. Esses flagelos, estão revelados, nas 7 taças da ira de Deus. Para adiantar, irmãos, o que são as 7 taças da ira de Deus? São castigos, irmãos, que Deus estará derramando sobre o povo no fim dos tempos. Mais precisamente, irmãos, após a vinda de Jesus Cristo, esses castigos serão derramados. Nos vídeos anteriores, nós vemos, irmão, o 6º selo lá do Apocalipse revela a vinda de Cristo. E ali no 6º selo, muitas pessoas estão clamando, para que os montes, caia sobre elas, para que elas venham se esconder da face do Cordeiro, e para que elas venham se esconder da ira de Deus. Então, como nós sabemos que o 6º selo revela, a vinda de Cristo, então o povo, vamos dizer assim, estaria ali querendo fugir da ira de Deus. Então, nós vemos que a ira de Deus descerá sobre a terra após a vinda de Cristo. No meu modo de ver, quando Cristo já tiver arrebatado a sua igreja. Porque existe 2 linhas de raciocínio, irmãos. Eu vou falar aqui, irmãos, a que eu acho mais coerente. Não estou batendo martelo, dizendo que a minha opinião é a certa, Mas eu quero explicar aqui o porquê tem coerência isso que eu vou ensinar. Tem uma linha de raciocínio que ensina que quando for derramada as 7 taças da ira de Deus, a igreja vai estar na terra ainda. E só depois de terminado, de derramar as 7 taças, que a igreja vai ser ressuscitada, arrebatada por Cristo, E eu já interpreto diferente, irmãos, que Jesus Cristo primeiro vai vir arrebatar a sua igreja e depois será derramado, as 7 taças da ira de Deus, Porque nós vemos, como eu comentei com os irmãos, que que o 6º selo do Apocalipse revela a vinda de Cristo, E nesse selo os homens estão clamando, para os montes cair sobre eles, para que eles possam se esconder da ira de Deus, porque a ira de Deus está chegando. E lá na 7ª trombeta, irmãos, que revela também, a 7ª trombeta revela a vinda de Cristo, fala assim, na 7ª trombeta, que enfureceram-se as nações, porém, Senhor, veio o dia da tua grande ira. Então, como nós sabemos, a 7ª trombeta revela a vinda de Cristo. E ali fala, irmãos, que as nações se enfureceram. O que é esse enfurecer de nações? Esse enfurecer de nações está falando da perseguição que o anticristo fez sobre a igreja nos últimos 3 anos e meio, Como nós já falamos nos vídeos anteriores. E nós vê que fala ali, chegou, porém, a tua ira. Então, quando chega a ira do Senhor? Na vinda dele. Só que nessa vinda dele, irmãos, eu interpreto assim, que Jesus Cristo já vai haver arrebatado a sua igreja, E eu entendo, irmãos, que as 7 taças, os 7 castigos de Deus derramados no mundo, é a minha forma de entender. No decorrer do vídeo eu vou explicar o porquê. Eu entendo que é a própria igreja que vai derramar essa ira sobre o mundo, Porém, vale ressaltar que Jesus Cristo já vai ter voltado, A igreja vai ter sido arrebatada e glorificada. Então, irmãos, eu interpreto, Eu entendo assim, não estou batendo martelo, Mas eu entendo assim, que a ira de Deus vai ocorrer após a vinda de Cristo e após Jesus Cristo ter ressuscitado o seu povo santo dentre os mortos e arrebatado a sua igreja. A igreja aí terá um corpo glorificado, Será semelhante a anjos, Que nem o Senhor Jesus disse, Que na ressurreição os homens são semelhantes a anjos, Não teremos mais esse corpo sujeito a errar, esse corpo de fraquezas,
Então é isso que eu quero falar no princípio do vídeo e quero pedir para os irmãos que acessem a playlist do canal, procure assistir, irmãos, os outros vídeos anteriores, de preferência em ordem, né, do primeiro vídeo postado até os mais atuais, porque os irmãos fazendo assim vai ter uma compreensão muito mais exata, né, do assunto, né, que eu quero mostrar para os irmãos. E eu fiz, irmãos, um resumo, né, dos acontecimentos das 7 taças. Então eu vou mostrar esse resumo para os irmãos. E antes de nós lermos sobre as 7 taças do Apocalipse, nós vamos ter que dar um pulinho no profeta Jeremias, né? Talvez o vídeo fique grande, né? Porém, irmãos, o importante é que os irmãos compreendam, né, o que Deus está revelando. Vamos suponhar, o vídeo ficou grande, deu 1 hora. O que os irmãos podem fazer? Se não tem tempo suficiente, acesse 30 minutos hoje, acesse 30 minutos amanhã. Em 2 dias, os irmãos vão ter visto o vídeo inteiro. Ou se o tempo ainda é muito curto, um vídeo de 1 hora, em 3 dias, se os irmãos acompanhar 20 minutos, em 3 dias os irmãos já vê o vídeo completo. E eu tenho certeza, irmãos, que esses ensinos que eu estou falando aqui sobre o Apocalipse, no fim, os irmãos vão estar enriquecidos de conhecimento. Não que eu saiba tudo, né? Mas eu tenho certeza que Deus abençoará muito, né? Esse assunto que nós estamos tratando nos vídeos, né? Então peço para os irmãos, mais uma vez lembrando, se inscreva no canal, né? Acompanhe os vídeos, né? E vamos agora, irmãos, ver o resumo que eu comentei. Aqui está o resumo, irmãos, né? Das 7 taças. A primeira fala de úlceras malignas. A segunda taça, todo mar se transforma em sangue. Os irmãos lembram que lá em uma das trombetas, a terça parte do mar foi ferida. Agora, irmão, nas 7 taças, especificamente na segunda, todo o mar está se transformando em sangue. Aqui, ó, terceira, águas doces se tornam em sangue. Os irmãos lembram que em uma das trombetas, as águas se tornou amarga. Aqui, toda água doce, toda água potável, irmãos, estará se tornando em sangue. A quarta taça, né? O sol queima os homens. Quinta taça, trevas sobre o reino da besta. Os homens mordem a própria língua. A sexta taça, as águas do rio Eufrates se secam para abrir caminho para os reis que vêm do Oriente. Os irmãos lembram lá também na sexta trombeta, né? Que tinha 4 anjos, né? Retendo, preso, né? Melhormente dizendo, ao rio Eufrates, né? E esses anjos foram soltos. E nós vimos que aqueles anjos, na realidade, não eram bons. Falava sobre cavalarias, né? Exércitos, né? Que causaria dano ao povo, né? E nós vimos que o rio Eufrates, né, corta ali, né, passa por Turquia, Síria, Iraque, Irã, que é antigo Império Persa, né, o Iraque, que é a antiga Babilônia, né. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo na sexta taça, né, sendo preparado um caminho para aqueles reinos ali que estão além do Eufrates, mas preparando um caminho para onde, irmãos? Para eles ir sentido Israel, para tentar destruir o povo de Israel na batalha do Armagedon. Mas isso vamos falar mais para frente, né? A sétima taça, né? A grande cidade se divide em 3. Queda das cidades. Deus se lembra de castigar a grande Babilônia. Então, irmãos, já vimos aqui esse pequeno resumo. Agora nós vamos lá no livro de Jeremias, né? Antes de falar das 7 taças. Então, irmãos, aliás, nós vamos no próprio Apocalipse, né, para mostrar a quem é destinada essas taças, né? Quem vai receber a ira de Deus, né, revelado nessas 7 taças. Aqui, irmãos, antes de começar lá em Jeremias, nós vamos ler aqui, né, Apocalipse 14, verso 9 ao verso 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, o verso 10, também beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura,
no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, irmãos, em outras palavras, quem é o povo que vai receber esses castigos das 7 taças? Aqui está revelando, irmãos, os anjos falou, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e recebem a sua marca na testa ou na mão. A imagem da besta, né, a marca dela, vamos sim resumir aqui, para não ficar extenso o vídeo. Será um sistema, irmãos, de adoração ao Deus falso que o anticristo vai servir. O anticristo, irmãos, vai estar pregando um Deus diferente do Deus que nós conhecemos. Nós, irmãos, procuramos adorar o único Deus verdadeiro e seu Filho Jesus Cristo. Porém, o anticristo, irmãos, vai vir pregando um outro Deus, um outro evangelho e uma outra fé. E aqueles, irmãos, que adorar a sua imagem, receber na testa ou na mão a sua marca, estará adorando também. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui? As 7 taças é destinada a quem? Aqueles que receberam a marca da besta e aqueles, irmãos, que vai adorar a imagem da besta, ou seja, aqueles que vai abandonar a fé no Deus verdadeiro para seguir esse Deus falso que o anticristo vai estar pregando no fim dos tempos, né? Verso 10. Também esse beberá do vinho do furor. Furor, irmão, quer dizer ira. Também este beberá do vinho do furor da ira de Deus. Resumindo, irmãos, quem aceitar a marca da besta vai passar pelo processo das 7 taças da ira de Deus. Ó, preparado sem mistura, ó, no cálice da sua ira. Então, o que acontece? Vai passar por esses castigos das 7 taças, irmãos, todos aqueles que adorar a imagem da besta. Ó. E depois disso ainda tem mais. Ó, e será atormentado com fogo e enxofre, que é a condenação do inferno, né? Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. No verso 11, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Irmão, vamos fazer uma comparação. Se o irmão acende uma fogueira, ela começa a fazer uma fumaça. Só que quando o fogo se apaga, o que acontece? A fumaça também se acaba. Então, o que quer dizer, né? A fumaça do seu tormento sobe, né? Para todo sempre. Querendo dizer, irmãos, que é um fogo que não vai se apagar. Ou seja, um fogo que não se apaga tem fumaça continuamente. O fogo que se apagou já não tem mais fumaça. Então fala, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Porque ali no lago de fogo e enxofre será um tormento grande. Ó, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Querendo dizer, é um tormento, irmãos, contínuo, né? Aqueles, irmãos, que trocar a fé verdadeira no seu Deus, aqueles que negar Jesus Cristo, irmãos, nesse tempo passará pela ira de Deus e ainda por cima, irmãos, sofrerá condenação no lago de fogo e enxofre e não terá descanso nem de dia e nem de noite. Quer dizer, é um tormento contínuo. Então, irmãos, o que nós devemos, né? Cada vez mais ser fiel ao nosso Deus, né? E não trocar a nossa fé e não abandonar a nossa crença por nada nesse mundo. Então, eu acho que até aqui tem ficado bem explicado. E antes agora, irmãos, de nós entrar ali nas 7 taças, né? No assunto das 7 taças, vamos ler o que nós tem que ler lá no profeta Jeremias. Aqui então, irmãos, no profeta Jeremias, no capítulo 25, verso 15 em diante. Talvez nós vamos ter que ler até mais ou menos no verso 29. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel, pegue o cálice do vinho do meu furor. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, furor é a mesma coisa que ira. Então nós estamos vendo aqui o que? Deus, ele dando na mão do profeta Jeremias um cálice de ira. Ó, pegue o cálice do vinho do meu furor, que está na minha mão, e faça que bebam dele todas as nações às quais eu enviar.
Elas beberão e ficarão tremendo, enlouquecerão, por causa da espada que enviarei para o meio delas. Verso 17. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações, as quais o Senhor tinha me enviado. Então aqui, irmãos, nessa revelação, Deus, ele está dando um cálice, vamos dizer assim, né? O cálice da ira de Deus, né? Vamos dizer assim, um cálice amargo, né? Na mão de Jeremias, para que o profeta Jeremias desse esse cálice a muitas nações, para essas muitas nações, irmãos, beber desse cálice. Isso, irmão, provavelmente, né, pode ter tido um contexto histórico, né, no passado, né? Só que aqui, irmãos, existe um contexto profético. Esse contexto profético, irmãos, dessas revelações que nós estamos vendo aqui do profeta Jeremias, está falando do que, irmãos? Do cálice da ira de Deus, que será derramado na época do Apocalipse. Os irmãos vê que tem toda a conexão esses versos aqui de Jeremias. Então, Deus deu um cálice, né? O cálice da sua ira na mão do profeta Jeremias e pediu para ele: você vai dar para todas as nações beber desse cálice. Tá certo? E Jeremias foi obediente, né? Assim, nessa revelação. Ele pegou o cálice e foi entregar às nações. E nos versos abaixo, irmão, nós vamos ver quais são essas nações. No verso 18, Jerusalém, peguei o cálice da mão do Senhor, né, no verso 17, e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor tinha me enviado. Então vamos ver quais são essas nações. Verso 18, Jerusalém, as cidades de Judá, os seus reis e as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias, de maldição, como hoje se vê. Então, irmãos, o irmão pode estar até achando estranho, né? Jerusalém provar desse cálice também, né? Mas o que dá a entender, o que eu entendo, irmãos, é que nós vemos, né, que na última semana profética, né, como nós vimos nos estudos anteriores, ou seja, nos últimos 7 anos, o anticristo vai fazer uma aliança de 7 anos. No meio desses anos, ele quebra a aliança. Tudo indica, irmãos, que o povo ali de Jerusalém, o povo de Israel, o atual Israel, né, onde está Jerusalém, tudo leva a crer, irmãos, que eles entrarão também, né, nessa aliança com o anticristo. E isso vai desagradar a Deus em extremo, né? Porém, irmãos, vale ressaltar aqui que no fim dos tempos também, Deus despertará muitos judeus para entender que Cristo é o Messias. E os judeus, irmãos, junto com os gentios, vão estar profetizando contra o anticristo. Porém, irmãos, tudo leva a crer que Jerusalém em si vai se corromper, né? Vamos dizer assim, né? Entrar nessa aliança com o anticristo, né? Tanto é que ali nas duas testemunhas, nós vemos que as duas testemunhas foi morta na cidade onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde, quer dizer, muitos judeus convertidos ao cristianismo, né? E muitas pessoas vão estar ali pregando o evangelho. E esse povo, irmãos, vai matá-las, vai matar as testemunhas. Da mesma forma que o anticristo também vai estar matando e perseguindo as testemunhas de Jesus Cristo. Então, é isso que eu compreendo, irmãos. Não estou batendo martelo e falando, a interpretação é essa. Mas é isso, irmãos, que eu entendo que faz todo sentido. Agora, irmãos, nós vamos ver mais nações, as quais beberão da taça da ira de Deus. Faraó, rei do Egito. Então aqui, Deus está falando do Egito. Faraó, rei do Egito, os seus servos, as suas autoridades, todo o seu povo. Todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz. Eu não vou saber recordar muito bem onde é Uz. Não sei se é ali perto da Babilônia. Não tenho em mente ainda. Mas é ali no Oriente Médio, irmãos. Todos os reis da terra dos filisteus. A terra dos filisteus, irmãos, hoje é a atual faixa de Gaza. Aqui,
todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, Edom, Moabe e os filhos de Amon. Irmãos, esses territórios, né, dessas terras que nós estamos vendo aqui, né, Egito, Uz, dos filisteus, Asquelon, Gaza, Edom, Moabe, hoje, irmãos, são todas nações islâmicas, nações que professam a fé islâmica. O que o islamismo prega? Que existe só um Deus, Alá, e que Maomé é o seu profeta. Então, irmãos, só trazendo a memória dos irmãos aqui, essas nações, irmãos, são todas islâmicas. Para falar a verdade, ali dentro do Oriente Médio, com exceção de Israel, nos dias atuais, no Oriente Médio, todas as nações, na sua maioria, são de fé islâmica, que prega, irmãos, um Deus, no meu modo de ver, um Deus diferente do nosso. Porque o nosso Deus, ele enviou Jesus Cristo, que é o Filho dele, para morrer pelos nossos pecados. Porém, lá no islamismo, eles pregam que Jesus não é o Filho de Deus, e Jesus não é Deus. Jesus era apenas um dos profetas. Então, irmãos, vamos dizer assim, eles pregam um Deus diferente de nós, né? Então, no verso 22, irmãos, em diante, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom, e os reis da terra, da além do mar, Dedã, Temã, Bus, e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, todos os reis da Arábia, aqui, irmãos, né? Os reis da Arábia, né? Mais nações islâmicas, né? Nos dias atuais, né? Tanto é que, irmãos, que o islamismo veio do povo árabe, porque Maomé, que trouxe o islamismo ao mundo, Maomé era o quê? Ele era árabe. E os árabes, irmãos, eles veio da onde? Eles veio da descendência de Ismael. Então, os irmãos, nota o que Deus está desenhando para o futuro, irmãos. De Isaac nasceria Jesus Cristo e nasceria o povo de Deus, que é a igreja. Então, os irmãos, nota que de Ismael vem o islamismo, que eu vou adiantar aqui para os irmãos, né? No meu modo de entender, o anticristo vai vir dos países islâmicos. Tanto é, irmãos, que os irmãos vê que os castigos aqui das 7 taças, fora Jerusalém, né? Porque vai estar corrompida com eles, os castigos é derramado em nações que hoje, irmãos, são nações que professam a fé islâmica, né? Então tá aqui, irmão, todos os reis da Arábia, conforme eu falei para os irmãos, Maomé era árabe, ele trouxe o islamismo ao mundo. O povo árabe veio de Ismael, que era o filho que não entrou na promessa, né? Em Isaac, de Isaac viria Cristo, de Cristo veio a igreja. De Ismael, irmãos, veio o povo árabe, do povo árabe, Maomé, e de Maomé o islamismo. 25. Todos os reis de Zinri, todos os reis de Elão e todos os reis da Média. Média, irmão, que fazia parte do Império Medo-Persa, hoje é o atual Irã. Todos os reis do norte, os de perto, os de longe, um após os outros, todos os reinos do mundo, sobre a face da terra, e depois de todos eles, o rei da Babilônia. Babilônia, irmãos, atualmente é o Iraque. Também, irmãos, professa a fé islâmica. Como eu disse para os irmãos, né? Todas essas nações, nos dias atuais, são povos islâmicos, com exceção de Israel. Lá dentro do Oriente Médio, todos os povos, né? Egito, todos professam a fé islâmica. No verso 27, né? Então você lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebam, fiquem bêbados. Aqui o que acontece? Essas nações estão recebendo o cálice da ira de Deus. Então, no verso 27. Então você lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebam, fiquem bêbados, vomitem, caia, e não mais se levante por causa da espada que eu estou enviando para o meio de vós. O que é essa espada que Deus está enviando? Lá no Apocalipse, né? As 7 pragas, né? Que está revelado nas 7 taças da ira de Deus. Então o que acontece, irmãos? O que representa, né? Vamos dizer assim, os cálices da ira de Deus? O juízo de Deus sobre nações ímpias. Mais especificamente,
nações que estarão sob o poder do anticristo, irmãos. Então, os irmãos estão compreendendo aqui? Então, vamos voltar aqui rapidinho no verso 15, ó. No verso 16, ó. Elas, quer dizer, as nações que estão recebendo o cálice da ira, elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão. Porque fala que tremerão, né? Ficarão tremendo, irmãos, e enlouquecerão. Por quê? Porque, irmãos, será um castigo e um tormento muito grande, os castigos dessas 7 taças. Porém, irmãos, o pior, além dessas 7 taças, não é só elas, né? É o lago de fogo e enxofre, né? Então, irmãos, nós vemos ali que o anjo diz que aqueles que adorassem a besta, né? Ou seja, o anticristo, né? Aqueles que negassem o seu Deus e entrassem ali no sistema da besta, provaria, né? Esses castigos, né? Revelados nas 7 taças. E, irmãos, mais ainda, né? Depois ainda, provaria um tormento eterno no lago de fogo. Ó, vamos ler de novo o verso 27, né? Estamos aqui de novo no verso 27. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, bebam, fiquem bêbados, vomitem, caia e não mais se levantem por causa da espada, ou seja, do castigo, né? Que eu estou enviando para o meio de vós. No verso, irmão, 28 e 29. Se recusarem pegar o cálice que está na sua mão, Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês terão de bebê-lo. Então o que Deus está falando assim, né? O que está querendo dizer esse verso 28? Que se aqueles povos, né, se negar a tomar desse cálice da ira de Deus, a resposta seria essa: vocês terão de bebê-lo. Quer dizer, ninguém vai escapar, irmão. Quem adorar a besta, né? Quem está do lado do anticristo vai passar por esses flagelos que nós vamos ver daqui a pouco, né? Lendo Apocalipse. E agora, irmãos, para concluir aqui no livro de Jeremias, nós vamos ler o verso 29. Porque eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Então, irmãos, note aqui, Deus está começando a castigar pela cidade que se chama pelo nome dele, quer dizer, Jerusalém, né? Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? O que dá a entender, irmãos, que Deus está falando aqui? Que se ele vai castigar até o povo que se chama pelo nome dele, por quê? Com certeza, irmãos, o que dá a entender que Jerusalém será castigada porque ela estará aliada, né? Terá aceitado a aliança, né? Do anticristo, né? Então, porém, vale ressaltar que muitos judeus serão despertos e junto com o povo gentil, todos, né, que estarão convertidos a Cristo, né? Vão estar pregando contra o anticristo. Mas tudo leva a crer que lá em Jerusalém, né? Quem tiver na liderança, não sei, né? O povo, né? A nação ali vai se unir com o anticristo também, né? Vai aceitar a aliança dele. Então, o que Deus está querendo dizer? Se ele vai castigar até Jerusalém, que dirá as outras nações, né? Ó, verso 29. Pois se eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome, portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? Não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, irmãos, nós vimos, né, sobre um castigo sobre Jerusalém e todas as nações, irmãos, que tomou esse cálice, né, da ira de Deus, da mão de Jeremias, e se atordoaram, todas essas nações que foi citada aí atrás, todos esses locais, hoje, irmãos, são nações, né? Também eram, né? São nações do Oriente Médio, né? E hoje, irmãos, são nações que professam a fé islâmica, né? Uma fé totalmente contrária, né? À fé cristã. Os irmãos sabiam que os islâmicos eles não se dão muito bem com judeus e cristãos, né? Porque
eles ensinam que eles, né, são a religião verdadeira, né, que Maomé restaurou a religião verdadeira, né, e que o cristianismo está corrompido, que o povo judeu, né, está corrompido. Nós não acreditamos, né, nós não conhecemos o Deus verdadeiro, né, irmãos? Mas é como o Senhor Jesus disse, né? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, né? E jamais ouvirão a voz do estranho, né? Então, louvado seja Deus, né? Bem-aventurado é o irmão que não troca a sua fé e o seu Deus por nada, né? Que não deixa de adorar a Cristo, que não deixa de adorar o seu Deus, né? Então, irmãos, antes de nós entrar lá nos versos das 7 taças, vamos mais uma vez dar uma passada muito rápida pelo resumo, né, que eu fiz. Então aqui, irmãos, rapidamente, né? Primeira taça, úlcera maligna. Segunda taça, todo mar se transforma em sangue. Terceira taça, águas doces se transformam em sangue. Quarta taça, sol queima os homens. Quinta taça, trevas sobre o reino da besta. Homens mordem a língua. Sexta taça, águas do rio Eufrates se secam para abrir caminho para os reis que vêm do Oriente. Sétima taça, a grande cidade se divide em 3, queda das cidades das nações, né? E Deus se lembra de castigar a grande Babilônia. Então, irmãos, agora vamos começar a ler, né, sobre cada taça em Apocalipse. Então, irmãos, vamos começar aqui o assunto das 7 taças, mas não falando de uma a uma ainda. Nós vamos dizer assim, né? Falar essa introdução aqui, que ocorre antes do derramamento das 7 taças. Vamos começar aqui, irmãos, em Apocalipse, capítulo 15, versos 5 ao 8. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, que são as 7 pragas, né, irmão? Então, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram dos santuários, são palavras-chave, vestido de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito, com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. Então os anjos estão recebendo nas suas mãos as taças contendo a ira de Deus. O verso 8. O santuário de Deus se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos. Então, irmãos, vamos dar uma introdução aqui para depois falar especificamente de cada uma das taças, né? João, ele tem uma visão do tabernáculo de Deus, do testemunho, sendo aberto no céu. E desses, irmão, desse tabernáculo dele, né, desse santuário, sai 7 anjos com 7 flagelos na mão, que são as 7 taças da ira de Deus. Vamos notar aqui, irmão, que fala que eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e estavam, cingidos à altura do peito, com cintos de ouro. Irmãos, lá na antiga aliança, quando era feito no dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês, que era a festa da expiação, quando era feito aquele sacrifício para a expiação de todos os povos pelo sumo sacerdote, o sumo sacerdote, irmãos, tinha que usar uma veste diferente do que ele acostumava usar continuamente, né, todos os dias no santuário. Ele tinha que usar uma veste, irmãos, que tinha um cinto à altura do peito. Então, irmãos, esses anjos estão saindo do santuário, irmãos, com uma veste semelhante, cingidos à altura do peito, com cintos. Ou seja, esses anjos aqui da revelação estão se vestindo da maneira que o sumo sacerdote se vestia no dia da expiação. E nós sabemos que o dia da expiação faz referência a quando Cristo volta e a igreja é arrebatada e recebe um corpo glorificado, né?
Ou seja, esse corpo nunca mais vai cometer erros, né? Nunca mais vai cometer pecados, ou seja, toda transgressão foi expiada, né? Então, irmãos, o que eu compreendo? Não estou batendo martelo e dizendo que essa posição minha está totalmente certa, mas eu estou falando aqui o que eu compreendo, que esses anjos, irmãos, tá fazendo referência à igreja, né? Ao povo de Deus, que vai ter recebido a expiação dos seus pecados e terão seus corpos glorificados. Então, eu entendo que esses anjos estão falando a respeito da igreja glorificada, né? E estava ali com vestido de linho puro. Então, aqui eu imagino que está falando de um povo que teve os seus pecados expiados e o seu corpo glorificado. Irmãos, eu entendo assim, se com o passar do tempo, né, eu examinando, ver que a interpretação não é bem essa, eu faço algum vídeo corrigindo, não tem problema. Mas hoje, atualmente, né, pelo entendimento que eu tenho, eu interpreto que essa é a interpretação. Então, irmãos, o irmão nota que quando vem a sétima trombeta, é aberto o santuário de Deus no céu. E é visto a Arca da Aliança, fazendo referência ao quê? A Arca da Aliança faz referência ao dia da expiação, ou seja, a igreja está recebendo seus pecados expiados. Então, irmãos, e fala aqui no capítulo 15, verso 5, que quando João olha, ele vê o santuário se abrir novamente e os anjos saírem de lá de dentro com uma veste semelhante ao que o sumo sacerdote vestia no dia da expiação. O que dá a entender? O tabernáculo de Deus, o templo de Deus se abriu, a igreja foi arrebatada, entrou nele e recebeu a expiação dos seus pecados. Depois, irmãos, a igreja está saindo ali do santuário, né, e vindo para a terra com as 7 taças da ira de Deus, com os seus pecados já expiados e com o seu corpo glorificado. E os irmãos notam aqui no verso 8, ó, o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário. Quer dizer, esses anjos, né, não poderiam entrar lá de novo, ó, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então os irmãos estão entendendo aqui que esses anjos, simbolizando a igreja, só vai entrar ali de novo depois de cumprir esses flagelos, né, dessas 7 taças. Porque, irmãos, no reino milenar, a igreja reinará junto com Cristo sobre a terra, sobre os povos que não aceitaram a marca da besta. Porém, irmãos, a igreja terá acesso, né, no meu modo de entender, terá acesso ao céu e à terra, como os anjos hoje têm, conforme, né, as ordenanças que Deus dá para eles, né? E os irmãos notam que quando Jacó tem aquela visão de uma escada, ele tem a visão de uma escada que liga o céu e a terra. Ele teve essa visão. E lá na frente, né, Jesus disse, se eu não me engano, para Natanael: Natanael, você verá anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, irmãos, aquela escada que Jacó viu representava Cristo. E lá na frente, Cristo fala que os anjos subiriam sobre ele, à terra e ao céu. O que o Senhor está falando? Que ele é aquela escada, que ele é quem dará acesso ao céu e à terra para a sua igreja. Quer dizer, mediante Jesus Cristo, irmãos, quando vier o reino milenar, que Cristo reinará sobre a terra com a igreja, nós teremos acesso ao céu e à terra, né? Mediante Cristo. Então, eu não sei se os irmãos têm a mesma compreensão, mas eu compreendo que é isso que está falando, né? Então, agora, irmãos, vamos ler sobre cada taça da ira de Deus, sobre as 7. Tá aqui, irmãos, ó, Apocalipse, capítulo 16, verso 1 em diante. Ouvi uma forte voz vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então aqui, um dos anjos está dando uma ordem, né? Vai e derrame as taças. Quer dizer, vai e castigue o homem, né? Castigue aqueles que oprimiu a igreja no tempo da perseguição.
Então, irmão, vamos ver aqui no verso 2, né? Aonde fala da primeira taça. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoraram a sua imagem. Então os irmãos estão vendo aqui que é o povo que adorava a besta que está recebendo esses castigos, né? O primeiro foi essas úlceras malignas. Ó, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Vem o terceiro flagelo, né? Então os irmãos notam que lá nas trombetas, né? Terça parte do mar era ferida. Aqui não, aqui está sendo morto todos os seres viventes de todo o mar. Porque todo o mar está se convertendo em sangue, ou seja, o mar está morrendo a vida que tem nele. E os irmãos imaginam, né? Que tipo de situação que vai ficar no mundo, né? Com esses peixes morrendo, mau cheiro, né? Todos esses castigos, irmãos, estarão vindo sobre os adoradores da besta, sobre aqueles que adoraram o Deus que o anticristo vai estar pregando. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e elas se transformaram em sangue. Então os irmãos notam que, né, que nas trombetas, Deus ele fere a terça parte das águas, né? Que se tornam amargas, né? Não própria para consumo. Aqui está sendo destruída, né? Está sendo transformada em sangue toda a água doce. Verso 5, né? Ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e profetas. Também lhe deste sangue para beber, é o que merecem. Em outras palavras, o que o anjo está querendo dizer? Que o anticristo, irmãos, perseguiu a igreja, derramou o sangue da igreja, né? No tempo da tribulação, né? Só que, irmãos, agora todas as águas estão se transformando em sangue, né? E eles não têm água potável para beber, né? Da mesma maneira que eles derramou sangue, eles estarão tendo como opção de beber para matar a sede o sangue, né? Então, quer dizer, Deus deu em justa medida para eles. Vamos aqui no verso 8, quarto flagelo, né? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade. Então, os irmãos imaginam, né? Nesse calor que a gente passa nesses tempos, já é difícil, né? Agora os irmãos imaginam, né, que o sol, né, abrasando os homens, né? Verso 9. As pessoas que se queimaram com calor, com intenso calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para dar glória a Deus. Então, irmãos, mesmo em meio a tanto esse sofrimento que estará sendo derramado nesse povo que vai estar adorando o anticristo, irmãos, eles não se arrependerá, eles não reconhecerá a Deus como o único e verdadeiro Deus. Eles ainda, irmãos, mesmo nesses tormentos, estarão fiéis, né, ao falso Deus que eles estão crendo, né, que o anticristo ensinou para eles. Então aqui o quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentia. Então, irmãos, escuridão sobre os países, né? Os países principal, né? Que serão os países da besta, né? Então, o povo vai estar no escuro, em trevas, né? E o povo vai morder a própria língua, ó, verso 11. E blasfemava contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofria. Porém, não se arrependeram de suas obras. Tá vendo, irmãos? Irmãos, imagina, né? Que povo cruel esse, hein? Estamos sofrendo a ira de Deus. E ainda assim, nem pela dor vai reconhecer o Deus verdadeiro. Agora, irmãos, nós vamos aqui no sexto flagelo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas se secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente.
Então, irmãos, aqui o sexto selo, né? Vamos ler o verso 13 em diante primeiro, depois eu comento tudo. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espírito de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, o que está revelando aqui esses versos? Que os anjos vai derramar, a igreja, né, vai derramar, no meu modo de entender, a igreja, né, mas vamos falar que os anjos, né, o anjo vai derramar a sua taça sobre o rio Eufrates e ele vai se secar para abrir caminho para os reis que vêm do Oriente. Eles vêm do Oriente para onde, irmãos? Contra Jerusalém. Eu vou mostrar isso em um mapa para os irmãos depois. E nisso, irmãos, vai se dar o quê? A Batalha do Armagedon, que nós não vamos falar nesse vídeo, porém vai ser, se eu não me engano, o último ou penúltimo vídeo que eu vou fazer sobre os assuntos aqui do Apocalipse, né? Que é a Batalha do Armagedon. Então aqui, irmãos, e esse rio Eufrates secando para preparar o caminho desses reis que vêm do Oriente, aqui, irmãos, está se dando início, né, ao quê? A Batalha do Armagedon, a preparação da Batalha do Armagedon. Ó. Então você vê que da boca, irmão, do dragão, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Aí fala aqui, o que são esses espíritos? São espíritos de demônios, operadores de sinais, quer dizer, operadores de milagre, se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia. Então, irmãos, esses espíritos imundos são espíritos, irmão, que vai estar atuando no anticristo e no falso profeta, porque o falso profeta e o anticristo vai estar trabalhando junto, irmãos, né? Eles vão estar pregando um Deus falso e vai estar fazendo milagre. E muitos reis da terra vão acreditar nesses milagres, né? Vão acreditar, né, naquilo que o anticristo vai estar pregando. E esses povos, irmão, vão estar se ajuntando para a batalha do último dia. No verso 15. Eis que venho como quem vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Irmãos, as pessoas que crê que a igreja ainda vai estar no mundo na época das 7 taças, ele se baseia nesse texto para dizer que a igreja vai estar ainda, né? Porque aqui ele cita que Jesus ainda não veio, porque o Senhor Jesus está falando que vem como ladrão, né? E tudo mais, né? Mas conforme eu expliquei para os irmãos, eu acho que não faz sentido, irmãos, né? A igreja ainda está, né, nessa terra no tempo do derramamento da taça da ira de Deus, porque nós vê no 6º selo e na 7ª trombeta que a ira de Deus vem sobre as nações depois do quê? Depois da volta de Cristo. E quando Jesus vier, ele vai ter arrebatado a sua igreja. Mas aqui eu acho que o Senhor só está lembrando nós, né? Lembrando a igreja, né? Para vigiar. Que ele vai vir como um ladrão, né? Para nós estarmos, né? Apercebidos, né? Preparados, né? Para quê? Para quando o Senhor vier, nós ser arrebatados com o Senhor, né? E não estar nesse mundo para presenciar, né, ou dependendo, né, quem aceitar a marca da besta até receber esses flagelos. E fala aqui no verso 16, então ajuntaram os reis num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então nós vimos que o anjo, irmãos, ele derramou a taça no rio Eufrates para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente, né, para batalhar. E esses reis, irmão, foi enganado com milagres, né, com falsos sinais, né? E esses reis, irmãos, quando Jesus Cristo tiver vindo, né, esses reis, eles vão contra Jerusalém e vão tentar pelejar contra Cristo também na batalha do Armagedon, né? Só que nós já sabemos o resultado, né? Cristo vai vencer, né? Louvado seja Deus, né? Então aqui, irmãos, o 6º selo está revelando, o 6º selo não, perdão, a 7ª taça está revelando que vamos dizer assim, né, o início da batalha do Armagedon.
E agora, irmãos, nós vamos dar uma lida no sétimo selo não, perdão, a sétima taça. E depois, irmãos, nós vamos vir aqui de novo na sexta taça para me mostrar o mapa de onde fica o rio Eufrates, para os irmãos terem uma compreensão exata, né, do que vai ser o reino da besta. Aqui, irmãos, o sétimo flagelo. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Verso 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve, desde que há terremoto sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram a cidade das nações, quer dizer, as cidades edificadas desse mundo vão ser destruídas. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então nós vimos ali, irmãos, atrás, que quem estão recebendo o cálice da ira são os povos do reino da besta, né? E os adoradores da besta. E aqui, irmãos, quando vamos falar aqui, né, que Deus se lembrou da grande Babilônia. Irmãos, o que vem a ser essa grande Babilônia? Existem várias interpretações, eu vou citar aqui 3. Tem crença que interpreta que essa grande Babilônia descrita aqui está falando sobre Meca, né? Que é uma cidade islâmica, né? Onde tem aquele cubo negro, né? Que o povo vai ali prestar adoração, né? Vamos dizer assim, a Alá, né? Que é o Deus deles. Irmãos, outras interpretações acham que essa grande Babilônia vem a ser o Vaticano, a Igreja Católica, né? E outras interpretações interpretam que seja Jerusalém. E eu, irmãos, também entendo que seja Jerusalém. Eu não estou batendo aqui o martelo e falando, é Jerusalém e pronto. Não, eu vou explicar o porquê eu entendo. Os irmãos notam que quando nós fez a leitura lá no profeta Jeremias, Deus cita que além daqueles povos, né, que hoje são nações islâmicas, né, Deus também castigaria Jerusalém. Os irmãos notam que lá naquele texto de Jeremias fala que Jerusalém, né, as cidades de Judá também seriam castigadas. E os irmãos notam que aquela mulher assentada sobre a besta, né, de 7 cabeças e 10 chifres, né? Que fala, se não me engano, em 16 ou 17 de Apocalipse. Aquela mulher, ela também é chamada de Grande Babilônia e tem um cálice de sangue na mão, né? Então, irmãos, nós lembramos que o Senhor Jesus falou, né, para os discípulos: ai de você, Jerusalém, que vocês apedrejam os profetas, né? Que vocês matam os que são enviados a vocês, né? Fala ali que o Senhor Jesus disse que sobre ela recairia todo o sangue dessas pessoas inocentes. E nós vê ali também que o Apocalipse fala, né, que nessa grande Babilônia se achou, né, o sangue de profetas e de povos santos, né, que é a igreja. Não são santos as imagens, não. É o povo santo, a igreja. E sangue de profeta. E nós sabemos, irmãos, que Jerusalém matou vários profetas no passado, né? Perseguiu cristãos também. Matou o próprio Filho de Deus, né? Então, irmãos, eu imagino que essa grande Babilônia está fazendo referência a Jerusalém. Mas como eu disse, né? Não estou batendo martelo, né? Mas é o que eu acho coerente, né? Se amanhã ou depois eu examinando melhor as escrituras, eu ver que não faz sentido, eu corrijo esse vídeo, sem problema nenhum. Mas é o que eu entendo que seja. Agora, irmãos, né, só para concluir o assunto, nós vemos que aqui na sexta taça, o rio Eufrates é secado, né, para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente, certo? Então agora eu vou catar um mapa e mostrar para os irmãos sobre o rio Eufrates. Aqui, irmãos, novamente, né, com uma foto aqui do rio Eufrates. Então nós vamos, irmãos, aqui citar,
Tá vendo? Esse é o rio Eufrates. Ele passa pela Turquia, Síria, Iraque e deságua no Golfo Pérsico, ou seja, ele também passa pela Pérsia. Ele também faz parte da Pérsia, que hoje, irmãos, é o atual Irã. Então, irmãos, esse rio, ali na profecia, né, simbolicamente, ele está sendo secado para quê? Para abrir caminho para os reis que vêm da onde? Do Oriente. O Oriente, irmãos, é o lado direito. Os irmãos lembram que lá se eu não estou enganado, na sexta trombeta, fala que estão 4 anjos atados ao rio Eufrates. E eu entendo que esses anjos sejam o quê? Turquia, Síria, Iraque, e aqui não mostra, mas o Irã. Eu vou mostrar um mapa onde mostra o Irã. Aqui, irmão, esse mapa mais coloridinho. Aqui nós vemos, ó, esse roxinho aqui é o rio Eufrates. Ele passa aqui, ó, Turquia, Síria, Iraque e Irã. Então são 4 reinos, né? Tá em paralelo ali com a sexta taça, com a sexta trombeta do Apocalipse, onde tem 4 anjos atados, né? Esses anjos nós vemos que são exércitos, né? Então nós vemos aqui o que, irmãos? Que esses exércitos falam ali da Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã, que é o antigo império Medo-Persa, o Iraque, o antigo império babilônico, né? Então os irmãos vê que esse rio vai se secar, ó, e quem vai estar vindo do Oriente, irmãos? O lado oriental, né, é o lado direito, ó, Turquia e Irã. Com certeza, irmãos, virão mais nações, né? Então agora nós vemos aqui, ó, guarda na cabeça aqui no mapa, Turquia e Irã. Eles estão do outro lado do rio. Eles vão vir do Oriente. Eles vão vir contra quem? Contra Israel, junto com outras nações, né? É o que está sendo revelado aqui. Então, aliás, na sétima taça, né? Quando o rio Eufrates é secado. Agora eu vou pegar outro mapa. Aqui, irmãos, ó. Os irmãos estão vendo? Aqui não está desenhado o rio Eufrates, mas nós sabemos que o rio Eufrates, do outro lado, irmãos, tem o Iraque e o Irã. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Irmãos, está vendo aqui em azulzinho? Israel. As nações, irmão, o rio Eufrates, ele corta ali os reinos, né, melhormente. O rio Eufrates está sendo secado para vir reinos do Oriente. Então, os irmãos vê, ó, Irã e Iraque também é um. Então, vê, irmão, que é em direção a Israel, ou seja, a batalha do Armagedon será o quê? Reinos que virão do Oriente, quer dizer, do lado oriental do rio Eufrates, né? E virão contra Jerusalém também, né? Contra o reino de Israel. Aqui, irmãos, mais uma vez, né? A foto do Oriente Médio, né? Então, os irmãos guardou na cabeça onde o rio Eufrates cortava, ó, mais ou menos por aqui. Então, ele vai ser secado, irmãos, para preparar caminho para os reis do Oriente, ó. E além de Iraque e Irã, tem aqui Afeganistão, Paquistão. Então, os irmãos notam, né? Que essa área, esse povo, virá contra Jerusalém, né? Na batalha do Armagedon. E mais uma coisa eu quero deixar aqui para os irmãos meditar. Lembrem, irmãos, lembrem que toda essa região, com exceção de Israel, todos esses povos, né, são povos de nações islâmicas, né, que professam a fé islâmica. Então eu, irmãos, no meu modo de entender, né, o anticristo, né, pelas informações que a Bíblia nos dá, eu acredito que ele virá do Oriente Médio, né, desses países, né. Então, irmãos, está aqui mais uma vez, né, novamente, né, aquela primeira figura, né, sobre o rio Eufrates, né, sobre esses 4 países aqui que ele passa, né, e é esse rio, irmãos, que vai secar, né, na sexta trombeta não, perdão, na sexta taça, né, ele é secado para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente, né, ou seja, o Oriente aqui, ó, no rio Eufrates, está ao lado direito, irmãos, ao lado direito, né, Turquia, ó, partes do Iraque, do Irã e outras nações que pode haver, né? Então, irmãos, na batalha do Armagedon, essas nações estarão vindo contra Israel, né? Nós falaremos num outro vídeo sobre a batalha do Armagedon, sobre o milênio e o juízo final, que eu pretendo que seja o último vídeo, né,
desse assunto, né? Do Apocalipse que nós estamos abordando aqui no canal. Então, irmãos, é isso que eu tinha para falar para os irmãos, né? Peço para os irmãos se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com mais pessoas, né? E na medida que os irmãos forem aprendendo, né? Mais, ensine para as outras pessoas também, né? Então, irmãos, fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.